Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao programa Voz e Povo de hoje. Recebendo um convidado muito ilustre, né? A gente vai debater um pouco de um assunto que é de suma importância para o Brasil, que é a questão ambiental, o meio ambiente. No caso, a gente está vivendo um período difícil, né, de pandemia e, ao mesmo tempo, ataques, né, profundos, duros e contínuos, né, contra o meio ambiente do Brasil. Vide o atual ministro, Ricardo Salles, que inclusive agora é réu no inquérito que investiga, né, a sua associação com a venda de madeira ilegal. E a gente vai debater um pouco desse assunto, né? Estou esperando aqui o nosso convidado entrar para a gente iniciar. Você que quiser fazer pergunta, comentar alguma questão, você pode escrever aqui no chat. A gente vai estar atento aqui para tentar responder, comentar, para que você possa interagir junto com a gente. O nosso espaço é um espaço para que ele possa acontecer, ocorrer. A gente precisa da participação de todo mundo. Então, se você quiser perguntar alguma questão que você acha que é pertinente, você pode escrever aqui no comentário abaixo. Estou só esperando o nosso convidado entrar para que a gente possa iniciar aqui o nosso tempo. Ele que é vereador de Fortaleza, é biólogo, é uma pessoa que é muito estudiosa, né, sobre o assunto, e está no seu primeiro mandato de vereador agora de Fortaleza. Vem cumprindo nesse papel enquanto parlamentar e também como um estudioso da causa, né? Especialmente nessa questão mais pertinente desse atual momento que a gente está vivenciando. Deixa eu mandar aqui o link para que ele possa aceitar. Não sei se houver alguma coisa. Deixa eu continuar aqui mandando. Espera aí. Mandar aqui novamente. Pronto, já entrou aqui, já vou convidar ele para dentro. Espera ele aqui atender a nossa chamada. Boa noite, Williane. Seja bem-vinda. Opa! Boa noite, tudo bem, Chiquinho? Você está me ouvindo bem aí do outro lado? Tô ouvindo bem. Tá saindo meu áudio? Perfeito, viu? Tudo certo. Prazer estar aqui. Vamos lá, Gabriel. Boa noite para você, boa noite para todos e todas que estão aqui entrando, que estão nos assistindo. Por questão protocolar, eu sempre gosto de fazer aqui uma breve apresentação do nosso convidado. É o Gabriel Aguiar, que é biólogo, mestre em Ecologia e Recursos Naturais pela UFC, eleito no seu primeiro mandato de vereador com 9.888 votos. É um militante, né, dessa causa ambiental há muito tempo, né? Inclusive o acompanho. Fico feliz demais, né, pela sua eleição, saber que a gente agora tem alguém com quem contar nessa pauta, que é uma pauta importante, estratégica para o Brasil e para o mundo como um todo, que vem criando, né, nesse último período agora, tendo uma importância maior. Sempre teve, mas sempre há aquela certa discriminação, né, sobre o assunto. Eu queria, antes de mais nada, já que é seu primeiro mandato, queria que você compartilhasse com a gente, antes da gente entrar aqui nas nossas pautas, como é que tem sido, Gabriel, essa experiência desse primeiro mandato na Câmara. Como é que você tem enxergado? É aquilo que você imaginava, que você pensava? E também que você pudesse destacar para a gente os seus principais projetos. Você já tem conseguido emplacar algum projeto ou apresentação de algum projeto, algo que você julgue importante e queira compartilhar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Chiquinho. Queria, antes de tudo, agradecer o convite, a confiança de chamar para esse seu espaço. Queria saudar todos que estão nos assistindo, agradecer também pelo interesse nessa nossa conversa. E, de fato, Chiquinho, assim, primeiro mandato, né? Estamos agora no começando o sexto mês de mandato.
depois de aí quase 10 anos como sociedade civil engajada, né? Então, assim, o engajamento na política institucional, né, se candidatar, fazer uma campanha, ter um mandato, foi algo que não fazia parte dos meus planos ao longo dessa década de militância, né? Então, sempre me engajei com movimentos sociais, com institutos, pela universidade, em laboratórios, mas não passava pela minha cabeça, eu confesso para você, uma candidatura e ainda mais ser eleito, né? Eu diria que foi uma fantástica surpresa, né? Eu cresci, né, muito influenciado pelo meu pai e pela minha mãe. Meu pai sempre engajado, por 30 anos foi coordenador, membro e coordenador de uma instituição ONG ambiental, que é o SPLA, né? Que existe aqui no Ceará desde 1974, se eu não me engano. Então foi uma das primeiras ONGs ambientais daqui. E criancinha eu ia com ele, conhecer o semiárido, os problemas da seca, né? Os desafios para uma segurança alimentar no campo, o protagonismo das mulheres na agricultura. E eu via isso lá com meus 6 anos, tentava entender aquilo tudo, né? E ao mesmo tempo minha mãe, professora, né? Sempre apresentava para mim, eu assistia aquelas fitas cassetes, né? De biologia, de natureza, e ela sempre me estimulou nessa área. Então, sempre fui apaixonado pela biologia, mas nunca imaginei que ela me levaria para o engajamento socioambiental, né? Que é assim que a gente trata a questão do meio ambiente, é o socioambiental, e a gente pode falar mais sobre isso em breve. E esse mandato, Chiquinho, assim, nós temos trabalhado muito, eu diria assim, não só eu, mas todos que integram o nosso mandato, a nossa equipe. É um trabalho de segunda a segunda-feira, com poucos momentos de pausa, né, assim, para respirar. Começamos às 7 todo dia, vamos terminar meia-noite, de madrugada, às vezes virando à noite quando tem necessidade, e nos dedicando muito, né? Nós temos vários projetos já, temos 25 projetos de lei protocolados nesses últimos 6 meses, temos 13 projetos de indicação, 11 requerimentos e mais outros trabalhos, tanto que a atividade de produção legislativa não contemplam, né? Que é o engajamento socioambiental, as denúncias, a fiscalização e, acima de tudo, construir uma política engajada, progressista, com base na ciência, com base na popularização do conhecimento, na escuta das comunidades, né? E é esse o esforço que a gente vem fazendo, eu espero que satisfazendo quem nos elegeu, né? Que foram, como você falou, quase 10 mil pessoas numa campanha que nós nos engajamos muito e que foi linda, viu, Marquinhos? Assim, eu mesmo, quando eu lembro, uma campanha que ousou não utilizar panfleto, né? Sair do molde tradicional de campanha, uma campanha só na fala, só no olho, muito diálogo nas ruas e nos sinais de trânsito e rede social, e assim chegamos aqui. E topamos isso entendendo, Chiquinho, como uma responsabilidade geracional, né? Como uma responsabilidade que caiu no colo da nossa geração pelo momento político, que eu não preciso nem falar que nós estamos aqui no país, né? E a necessidade de enfrentarmos quem estiver disposto à política institucional, porque precisamos, com urgência, ocupar cadeiras nesse espaço, né? Que continua necessário e urgente a sociedade civil organizada em diversas formas que encontram, mas a política institucional, com todas as críticas que temos, ainda é um espaço que nós precisamos ocupar e disputar. Perfeito. Eu gostei dessa parte que você falou. Primeiro desse mandato, um mandato coletivo, né, feito por muitas mãos, por muitas pessoas, e esse engajamento, né, todo mundo que é militante, seja militante do movimento estudantil, dos movimentos sociais de forma geral, às vezes a gente enxerga, acha que é só através, né, daquele espaço que a gente vai conseguir mudar. Ele é muito importante e não tem como abrir mão, mas o parlamento é o local do debate, né, onde se apresenta o aumento da passagem, a própria decretos que mudam a legislação ambiental. Então você tem como fazer uma luta casada, uma luta conjunta. Eu acho que esse é o seu diferencial, né? Eu tenho primeiro que foi uma campanha diferente, né? Rompeu aí os paradigmas do modelo tradicional, que infelizmente é baseado no dinheiro, no recurso,
um panfleto, carro de som, essas coisas que são modelos arcaicos e que parte da nossa sociedade tem compreendido, né, que precisa uma ruptura, né, com esse sistema atual para que a gente possa conseguir respirar novos ares, e eu quero parabenizá-lo pela vitória. O mandato Obrigado. que você faz é uma oposição, eu não sei se o nome seria essa, oposição de esquerda, né? Nós temos aí 2 blocos na Câmara Municipal, uma oposição bolsonarista, e nós temos uma oposição de esquerda progressista que é para construir o bom debate, não é contra o fulano ou Beltrano. Não é porque eu sou contra o Beltrano que eu vou votar todos os projetos que eu sou contra, que eu sou de oposição. É uma oposição diferente. Eu acho que é isso que tem faltado nos parlamentos de forma geral. Dito isso, eu queria lhe ouvir a sua avaliação, a sua opinião sobre as políticas ambientais da prefeitura, da cidade, do poder executivo municipal, e se puder também avaliar algo no sentido das políticas ambientais do governo do estado. O que é que tem de positivo, o que é que tem de negativo, o que é que poderia ser mudado na sua concepção? Obrigado, Chiquinho, pela colocação, pela pergunta. Sua avaliação da situação da Câmara é exatamente essa, perfeita. Nós chamamos muito, a gente faz uma oposição programática, né? A gente tem uma oposição a um programa, não é a pessoa X, Y ou Z. E não é uma oposição odiosa, que vá atacar as pessoas e tentar humilhar e criminalizar. Não é isso, né? A gente não faz isso, a nossa oposição é sobre um programa, sobre uma ideia, né? E não temos a intenção de derrubar pessoas, abaixar, não é isso, e não fazemos isso, né? Nós temos nossos ideais, nossas crenças, pelo que a gente está aqui, pelo que a gente acredita, e é isso que a gente, com muito diálogo, com muita democracia, a gente vai construindo naquele espaço, né? E nos diferenciamos, sobretudo, por sermos uma oposição propositiva, né? O nosso compromisso, no caso, como mandato municipal, é com a cidade, né? Nós temos compromisso com a população, com os problemas reais de quem enfrenta no dia a dia, problemas de saneamento da periferia, os problemas das diversas de cunho de saúde, né, que nós enfrentamos, nos ônibus, enfim. Esse é o nosso compromisso, né? A gente não tem um compromisso com a oposição por oposição, como nós vemos em muitos espaços, né? E assim nos construímos. Então, nesse sentido, avaliação dos governos estadual, municipal. Você falou federal também? Não, só estadual e municipal, né? Vamos chegar depois. No próximo tá bom. Tudo bem. Então, eu posso fazer uma avaliação aqui. É um tema muito grande, de diversas áreas e setores, e secretarias e agendas. Então, eu vou ser sucinto, mas espero com isso não falhar. Eu queria que você pegasse especificamente na questão ambiental, até para a gente não aloprar, a gente pode até conversar. Claro, perfeito. Tudo bem, então começando aqui pelo município, né? A gente está numa cidade que cresceu de forma explosiva, principalmente dos anos 90 para cá, né? Só para ter uma ideia, Chiquinho, assim, a 1969... a gente ainda tinha aproximadamente quase 60 e pouco por cento de cobertura vegetal original na cidade, né? Mais 60%. Quando a gente sobe aí para os anos 90, esse número cai rapidamente para cerca de 17%, né? Depois a gente chega aí em 2009, o número cai para 7% mais ou menos, né? E segue exponencialmente caindo até chegar em 2015, que é quando teve o último estudo, e a gente tinha aproximadamente 2,9% de vegetação original apenas, né? E nesses últimos anos, de 2015 para cá, nos últimos 6 anos, os dados apontam que a redução da cobertura vegetal foi superior aos anos anteriores, né? Então há uma aceleração na degradação e descaracterização ambiental aqui do município de Fortaleza nos últimos anos, né? A cobertura de dunas da nossa cidade, Chiquinho, hoje a gente tem só 17% do que já tivemos um dia, né? Então já foi 83% eliminada, né? Nós estamos nos destacando como uma cidade que emite bastante gases de efeito estufa, né? E ainda temos aí cerca de 37% da cidade sem saneamento básico, ou seja,
sem conexão com a rede pública de esgoto. Isso é um número assustador, né? Assustador mesmo porque quando a gente fala de saneamento básico, como o nome diz, é o mínimo para a sobrevivência humana. Não é nada demais, é um direito fundamental. Você poder dar descarga e o esgoto que sai ali se conectar a uma rede de esgoto e não ir para o seu quintal ou ir para a quadra onde as crianças brincam ou ir diretamente para o riacho mais próximo. Hoje, 37% das descargas, aqueles que têm, né, em Fortaleza, vão para o riacho mais próximo, para o campinho das crianças ou para o quintal de casa, né? E, infelizmente, a gente não tem essa situação sendo abordada com o critério de urgência que nós precisamos, né? E faço uma última crítica para apontar esses temas que eu acho os mais graves, né? Nós temos o sistema de unidade de conservação aqui do município, temos algumas unidades de conservação municipais criadas, né? Como a área de relevante interesse ecológico Matinha do Pici, temos o Parque de Dunas da Sabiaguaba, a APA da Sabiaguaba, temos a área de enclave de Cerrado ali no terreno dos Correios, né? Temos diversas unidades de conservação municipais que não possuem, com exceção da Sabiaguaba, plano de manejo e nem conselho gestor. Ou seja, não tem gestão. São áreas protegidas apenas no papel. Quando a gente vai para a prática, simplesmente não tem gestão. E passamos por um processo aqui que eu considero gravíssimo, que se antecipa ao próprio governo federal, que é o que se chama passar boiada, que é a flexibilização do licenciamento ambiental, a simplificação do licenciamento ambiental. Hoje, Chiquinho, aqui em Fortaleza, eu não tenho o número exato, mas eu chutaria, arredondaria aí para cerca de 90% ou mais das licenças são automáticas em Fortaleza, ou seja, não passam por um ser humano. O empreendedor vai lá no site, vai na Selma, clica lá como se estivesse respondendo um formulário, dá Enter, em menos de 10 minutos ele tem em mãos o documento que ele vai pegar o trator e colocar para causar um impacto. O nosso dia a dia, Chiquinho, até no já era assim antes, tá? Só como cidadão. E agora no mandato é todo dia correndo atrás de crime ambiental. Hoje mesmo, Chiquinho, já foram 2 ocorrências graves, né? Tem gente, assessores meus estão nesse momento na Polícia Federal, junto com operadores de máquina que estavam degradando o Anduna, né? Anteontem teve um desmatamento de uma floresta a 1 quarteirão da Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje teve um desmatamento na unidade de conservação lá no Cambeba. Há 1 semana tiveram que retirar as máquinas que estavam aterrando uma lagoa lá no Mondubim. Isso é todo dia em Fortaleza. Então, isso é culpa, em grande parte, dessa flexibilização do licenciamento, que com um único documento, sem manejo de nada, eles vão degradando todos os dias as nossas áreas verdes. Então, eu não vou me prolongar mais nisso, mas eu queria resumir assim. Esse passar boiada aqui no município ocorreu antes mesmo do Ricardo Salles começar a passar boiada federal. E isso nos entristece muito. Nós temos cada vez mais aqui no município pessoas que estão na gestão com consciência e sensibilidade. Isso a gente começa a perceber, comparando 10 anos atrás com agora. Temos já pontes de diálogo, isso é muito acalentador, não que tá bom, mas é uma luz no fim do túnel, pessoas que hoje eu já consigo conversar, que reconhecem a emergência ambiental que estamos, a emergência climática, que entendem a necessidade de preservar para as próprias pessoas e para a economia. Não estou nem falando de romantismo ambiental, não. Questões pragmáticas da gestão urbana, né? E hoje já temos isso na gestão municipal. Para ser justo, uma pessoa aqui, outra pessoa ali, que tem sensibilidade e visão. Mas a maioria ainda segue a Selma, ainda seguem essa cultura bastante autodestrutiva da flexibilização, né? Isso a nível municipal, acho que eu resumiria dessa forma. Inclusive, eu lembro que, eu não sei se foi ano passado, 2020, na gestão ainda do prefeito Alberto Cláudio, não vou nem citar o nome da secretária, ela chegou a ser premiada pelo Sinduscon, né, que é o Sindicato da Construção Civil, como a secretária que ajudou a desburocratizar. Porque os burocratas, de forma geral, eles chamam isso de desburocratização, né? Você vai lá, entra no site, declara e já sai com licenciamento de algo tão sério, né, Gabriel? Não é uma coisa simples. Às vezes a pessoa
o empreendedor, digamos assim, ele nem tem conhecimento técnico para dizer aquilo, se impacta ou se não impacta. A autodeclaração dele, muitas vezes, não há nem, digamos, a má fé, mas o desconhecimento e essa facilidade que, na verdade, prejudica e muito, né, o meio ambiente, como você citou. Infelizmente, alguns danos são irreparáveis, né? Inclusive, eu não sei se você quer... Antes, eu acho que você quer falar, queria só pegar aqui a pergunta da Renata Teixing. Ela pergunta se existe alguma parceria com o monitoramento ambiental da Selma. Pronto, então, respondendo aqui, parceria de quem seria? Eu não confesso que eu não entendi, ela botou assim: existe alguma parceria com o monitoramento ambiental da Selma? Eu não compreendi bem, eu não sei se você entendeu. Eu acho que sim. É porque, assim, hoje, quem faz essa fiscalização e monitoramento aqui é a AGFIS, né? Agência de Fiscalização. Então, é ela que vai ao local e faz, por exemplo, quando nós denunciamos uma obra licenciada ou não, porque se for uma obra criminosa e quem tiver licenciado for algum órgão, aquele técnico que assinou a licença é o que está incorrendo em crime, né? Se for uma obra criminosa sem licenciamento, que é o caso de muitas também, aí é aquela pessoa que está fazendo a obra que é o criminoso, porque não tem licença. E quem vai chegar lá e ver isso é a AGFIS, né? Além da Polícia Ambiental, que é o BPMA, é a AGFIS, né? E destacando o que você botou, Chiquinho, é tão importante esse tema, porque a gente fala muito no público e no privado, né? A gente fala muito em bens públicos e bens privados, né? E quando a gente fala de natureza, a gente está falando do público ou do privado? Se alguém comprou um terreno, aquilo é público ou privado? Aí entra o direito ambiental. A natureza e os serviços ambientais não são públicos e não são privados. Eles são chamados um bem de terceira geração. Ele é um bem difuso, né? Ele é de todo mundo e não é de ninguém em especial. Então você pode comprar um terreno e possuir aquele terreno, mas você não pode possuir a água do rio que passa nele, o oxigênio que é produzido pelas plantas do seu terreno, você não pode possuir os animais silvestres que usam o seu terreno, né? Tudo isso é um bem difuso de toda a população, está previsto no artigo 225 da Constituição. Então, quando você pede para um órgão para fazer o licenciamento de uma obra, você está pedindo uma autorização para modificar aquilo que não é seu, né? Aquilo que é de todo mundo e não é de ninguém. Então, olha a delicadeza desse projeto, o zelo que precisa ter. E se o processo de licenciamento está lento, ou não está como o empreendedor gostaria, a pressão da sociedade e dos empreendedores deve ser para fortalecer os órgãos de licenciamento. Mais profissionais, mais velocidade na apreciação, mais biólogos, engenheiros ambientais, geógrafos em campo fazendo as análises, mais fiscais, aí acelera. E não, como o pessoal fala, né? Trocar a fralda e jogar o menino junto, que é o que estão fazendo. Ah, tá lento, então vamos acabar com ele. É como se eu dissesse assim, a educação não tá boa, então vamos acabar com ela, né? Não, vamos melhorar a educação, né? A saúde não tá boa, a saúde pública, vamos melhorar a saúde pública. O licenciamento tá lento, vamos acelerar o licenciamento com fortalecimento e não com precarização e eliminação do processo. Entendi perfeitamente. Queria entrar agora nessa questão mais federal. No dia 5 de junho, né, completou aí, comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Há um ano atrás, cerca de um ano atrás, a gente teve aquela famigerada reunião ministerial, se é que se pode chamar aquilo de reunião ministerial, onde o atual ministro também, se é que se pode chamar esse senhor de ministro, falando assim às claras, à luz do dia, sendo filmado, de passar a boiada, né? Tem que passar a boiada, vamos aproveitar aqui a pandemia, vamos editar decreto, lei ordinária, que é tudo mais tranquilo, é tudo mais fácil. E esse senhor agora vem sofrendo uma investigação da Polícia Federal, inclusive que culminou em uma operação. O próprio ministro Alexandre de Moraes tem acompanhado isso, essa questão mais perto, enquanto o STF. E aí ontem ele entregou o celular, né? Até esquisito, depois de tantos dias da operação, foi que o ministro veio entregar o seu aparelho celular.
O delegado Saraiva, que era o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, após denunciar o ministro, foi afastado das suas funções. Isso é comum no governo Bolsonaro, que é intimidar servidores públicos, especialmente tentar coagir e cooptar essas instituições que são tão importantes. Nós estamos vendo, Gabriel, a destruição total do meio ambiente. Semana a semana, o próprio Ricardo Galvão, cientista renomado, foi demitido por apresentar os dados, não é nem porque ele estava mentindo ou porque ele estava atacando, foi só por revelar os dados e o Bolsonaro contrariou e demitiu o Ricardo Galvão. Então, eu queria que você fizesse uma análise geral sobre essa situação do ministro, a situação ambiental, aí sim, agora do governo federal, como é que você enxerga esses pontos? Perfeito, Chiquinho. Então, muitas questões muito sérias, né? E aí eu já faço o início dessa abordagem traçando um paralelo aqui com o governo do Estado, para chegar no federal também, que eu acabei não falando. A gente percebe, Chiquinho, e aqui eu tenho que dar os devidos créditos, na gestão ambiental do Estado do Ceará, a gente vê um avançar, claro, eu tenho ainda profundas críticas, principalmente na parte energética, né? Ali no PECEM, etc. Mas nós vemos um avançar de quadros técnicos, né, dentro da gestão ambiental. A gente vê um avançar na gestão das unidades de conservação, que estão aumentando em número, em planos de manejo, em gestores técnicos. A gente vê um avançar na questão da biodiversidade, que agora o Estado, pela primeira vez, tem uma lista de fauna, né, tem uma lista de flora, está fazendo uma lista de fauna marinha também, em breve vai ter uma lista vermelha. Isso é algo básico. A lista das espécies é o primeiro passo para iniciar uma gestão. Era algo que deveria ter sido feito há 30 anos, há 40 anos. E o governo do Estado agora está enfrentando essas questões. Então, isso é um mérito que eu diria assim, agora está começando o negócio, né? Então, eu fico feliz com isso, são avanços. E a gente percebe também, Chico, quadros técnicos, né? Na Secretaria do Meio Ambiente, pessoas que têm muito minha admiração e que estão fazendo uma gestão séria, né? Mas ainda tenho severas críticas, principalmente porque parece que o governo do Estado não reconhece o cenário de emergência climática que nós estamos, né? Não reconhece, porque está investindo cada vez mais em energias fósseis, e isso é muito sério, né? Então não tem unidade de conservação que dê conta da emergência climática. Não tem. A barreira política e jurídica de uma unidade de conservação não pode parar o tempo, não pode parar a temperatura, a seca, nem nada disso, né? Então é muito sério a gente encarar isso também aqui no Estado. Mas está, sim, melhorando do ponto de vista técnico. Já o governo federal, me faltam palavras, como biólogo, como cientista, como ambientalista, para me expressar sobre o que está sendo o governo federal. O governo federal atual, ele faz todas as gestões anteriores parecerem excelentes do ponto de vista ambiental. Excelentes. E não são, nem perto disso, né? Mas o governo federal, ele tem a pior gestão ambiental da história do Brasil. Talvez só perca para o momento ali de extermínio da colonização. Nem sei se perde para isso não, tá? Não sei se perde. Fora isso, não tem nada que se compare. A gente está vendo agora, Chiquinho, primeiro, um levantamento histórico. O objetivo, logo que o presidente tomou posse, era eliminar o Ministério do Meio Ambiente. Eliminar, ele falou isso, o fim do Ministério do Meio Ambiente. Não tem porquê existir o Ministério do Meio Ambiente quando o Ministério da Agricultura, da Pesca já dá conta, né? Porque eles veem o meio ambiente como uma fonte infinita de recursos que não precisa de qualquer gestão. Então ele já começou querendo acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Quando percebeu que não conseguiria, porque seria um grande retrocesso que seria vetado provavelmente pela própria Constituição, não conseguiria, ele resolveu fundir com o Ministério da Agricultura, né? Fundir, ou seja, eliminar, botando ali como uma pasta do Ministério da Agricultura. Viu que não conseguiria também e falou, então eu vou fazer um Ministério do Meio Ambiente do jeito que eu quero, que é como? Com o maior representante, um dos maiores representantes do agronegócio do país, que é o ministro contra o meio ambiente, Ricardo Salles, né? Eu faço vídeo sobre o Ricardo Salles desde antes do Bolsonaro tomar posse, né? Ele foi ministro, só para situar todo mundo, ele não tem nenhuma formação na área ambiental, ele tem apenas uma graduação em Direito, nada mais do que isso,
tem um grande currículo fake, né, que a assessoria de imprensa dele disse que tinha formação em Yale, doutorado fora e tal. Depois foram ver, não tem absolutamente nada, né? Tem apenas essa formação em Direito e uma carreira política. Ele é cofundador do Movimento em Direita Brasil, ele tem um lobby político grande do agronegócio e construiu sua carreira defendendo aqueles que desmatam, que destroem e que atacam os povos indígenas. Assim, ele foi nomeado secretário do Meio Ambiente de São Paulo. Ficou pouquíssimo tempo, Chiquinho, no mandato, eu acho que ficou aí alguns meses, se eu não me engano, tinha 4 anos, acho que ficou 8, 10 meses, porque ele acumulou tanto processo ambiental, tanto inquérito criminal contra ele, pela improbidade que ele tinha durante toda a sua gestão, que ele foi muito pressionado a sair da pasta, e o próprio, quem o nomeou, o próprio prefeito, pediu para ele sair e ele se retirou, né? Depois foi nomeado para outros cargos semelhantes, saiu de todos antes da hora, porque ele acumula crimes, um atrás do outro, né? Modificou planos de manejo de rio, fez absurdos, até que encontrou seu padrinho político maior, que é o presidente Bolsonaro, o nomeia para o cargo mais importante da gestão ambiental do país. Ele já condenado, vale ressaltar isso, ele foi condenado por improbidade administrativa, por favorecer crimes ambientais antes de assumir a pasta, e desde que assumiu até hoje, trabalha ativamente, todos os dias, para destruir toda a política nacional do meio ambiente. Conseguiu decolar o desmatamento da Amazônia, decolar as queimadas no Pantanal, decolar as queimadas no Cerrado, está com mais de 40% a mais de desmatamento esse ano. Março agora bateu o maior desmatamento dos últimos 6 anos, né? Foi o que ele bateu agora em março. Então, assim, está indo de mal a pior, estamos chegando no ponto de não retorno de vários ecossistemas, com destaque para a Amazônia. Eu sou brigadista florestal, fui treinado pelo IBAMA. Assim que ele assumiu, ele cortou 50% da verba toda do Preve Fogo, que é o órgão do IBAMA que faz combate a incêndios, pouco antes das queimadas da Amazônia, né? As queimadas avassalando ali, destruindo a floresta, e os brigadistas de braço cruzado, porque não tinha nem gasolina para o helicóptero e para os carros subirem e irem apagar o fogo. Chorando, eu vi colegas brigadistas chorando, vendo a fauna em chamas, a flora em chamas, essa situação crítica. Então, assim, ele está, não tem definição melhor do que a raposa tomando conta do galinheiro. É o que está ocorrendo agora, e foi flagrado lá comemorando a pandemia, dizendo que deveríamos aproveitar esse momento para passar boiada, né? E finalizo como você colocou. 130 milhões de reais é o preço da madeira apreendida na maior operação de apreensão de madeira da história da Polícia Federal. Foi apreendida na Amazônia, madeira da Amazônia estava sendo traficada para os Estados Unidos e Europa, 130 milhões de reais em madeira. A Polícia Federal investigou, colocou os trabalhadores da justiça lá, apreenderam tudo, pegaram os responsáveis, e o Ricardo Salles soltou todo mundo, liberou a madeira, disse que estava tudo certo, atrapalhou a gestão da Polícia Federal até onde pôde, com aval, claro, do governo Bolsonaro. Aí o superintendente da polícia, como você muito bem colocou, disse, não, aí não dá, né? O ministro atrapalhando o trabalho da Polícia Federal, ele disse que tinha tudo na mão para determinar a prisão do ministro de imediato, mas ele não pode porque ele tem foro privilegiado. Então ele pegou tudo que ele tinha para determinar a prisão imediata e entregou na mão do STF. Olha, esse senhor aqui, esse rapaz, já era para estar nas grades, mas eu não posso porque ele tem foro privilegiado, então, por favor, STF, faça o seu trabalho. No dia seguinte, o Bolsonaro disse, senhor superintendente da Polícia Federal, você está fora do cargo, como você colocou, né? Agora o STF está tramitando o processo, está caminhando, eu espero que para um resultado justo, né, que o país inteiro está querendo, e determinou já busca e apreensão nos endereços do Salles, afastou o superintendente do IBAMA, o diretor-geral do IBAMA, e tudo mais. Então, é triste ver o que está ocorrendo com o nosso país. Eu não entendo como alguém chama isso de patriotismo, né? Os maiores tesouros do nosso país, a nossa Amazônia, nosso Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, a nossa Caatinga aqui no Ceará, está tudo virando cinzas. E essas pessoas batem no peito e dizem que são patriotas. Não. Estão destruindo o maior tesouro do nosso país, estão destruindo o que nos faz brasileiros e brasileiras, né? Isso é muito triste, destruindo para vender para os Estados Unidos e para a Europa. Queria só
Um abraço aqui para o Roniel, meu amigo que acabou de entrar, pescador tradicional lá da Boca da Barra da Sabiaguaba, uma grande liderança e meu professor também. E meu professor de jiu-jitsu também, Chiquinho, tá aí. O Ricardo. Que coisa boa. É importante, eu gostei dessa cronologia, né, que você fez aí, inclusive citando, né, os cargos anteriores do ministro Ricardo Salles, que já, como diz aquele ditado, até as pedras do caminho sabiam, né, do envolvimento dele. Parece que é assim, para o Bolsonaro, enquanto pior, enquanto mais bandido, enquanto mais corrupto, enquanto mais envolvido com escândalo, melhor. E o engraçado, que é cômico, né? Seria cômico, aliás, se não fosse trágico, é a relação dele com os grileiros, com o agronegócio. Ele leva os caras no helicóptero para conversar com o presidente. Os caras mandam no grupo do WhatsApp, o Ibama veio aqui, está queimando o nosso trator, ele vai lá e intervém. É algo assim, imoral, absurdo. O Gabson, ele perguntou, eu não sei se eu estou correto, eu vou falar pelo que eu vi na matéria do Jornal Nacional, o que será feito com a madeira, né, que foi apreendida nos Estados Unidos. Pelo que eu vi na matéria, seriam devolvidas para o Brasil. Eu não sei se eu estou correto ou se você sabe de uma informação diferente, Gabriel. Chiquinho, eu confesso que eu não sei. Não sei o que será feito. Madeira já derrubada, né? Não sei. Salvo engano, o governo tinha se comprometido a devolver essa madeira para que é até triste devolver para o governo federal essa madeira, porque muito provavelmente eles darão outro jeito, né, de enviar. Eu lembro, Gabriel, que lá atrás teve, logo quando o Ricardo Galvão começou a apresentar os dados, salvo engano, através do IPEA, os dados, né, o georreferenciamento, os dados utilizados pelos satélites do aumento, né, das queimadas. Foi criado ali, eu não sei se foi criado ou se foi reativado, o Conselho da Amazônia, com o vice-presidente, né, Hamilton Mourão, tomando ali à frente desse conselho. Conselho esse que é mais para inglês ver, né, porque na realidade ele não tem papel nenhum, pelo menos hoje, né, com o Hamilton Mourão desenvolvendo esse papel de presidente ou enfim, desse conselho, ele não cumpre nada, né, não tem nada, nenhum tipo de coisa que a gente possa dizer, nossa, o ministro Ricardo fez isso, mas o conselho foi lá e disse que era diferente. Na verdade, é algo apenas pelo que eu enxerguei, para tentar agradar, digamos, parte dos setores ou para tentar baixar a poeira. É assim que você enxerga também? Sim, com certeza, Chiquinho. Assim, essa situação do Ricardo Galvão foi triste, né? Assim, ele nem publicizou os dados sempre foram públicos do INPE, né? Você entrar agora lá no site, não sei mais a confiança, né? Por conta do que ocorreu, mas todos os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles estão lá e já estavam antes do Ricardo Galvão falar, né? Só que ele deu uma entrevista, falou sobre o que já era público, né? E sempre foi, em todos os governos anteriores, os dados sempre foram públicos, e o Bolsonaro não gostou, né? E aí foi aquele absurdo, aquela vergonha nacional e internacional, né? No caso que você coloca, o Hamilton Mourão, nessa posição, né, assim como outras investidas do governo também, eles buscam criar espaços, né, para fazer constar, sobretudo na mídia, que o governo tem alguma atuação em defesa do meio ambiente, né? Enviamos 300 militares para a Amazônia, acabamos de enviar 200 militares para combater o fogo no Pantanal, né? Estamos agora com o Exército vendo a questão do óleo na Amazônia. E agora o mais tragicômico, como você falou, o Exército está produzindo toneladas de cloroquina, né? Então, assim, é como conseguir fazer nada, né, pautando na mídia como se estivesse fazendo alguma coisa, né? Eles estão fazendo isso o tempo inteiro, né? Então, o Dia do Fogo da Amazônia foi marcado num grupo de WhatsApp, se eu não me engano o nome era Sertão, né? Acho que era esse o nome, Sertão, só com grileiros e lá da Amazônia. Eles marcaram o dia, vamos tacar fogo na Amazônia de moto, dezenas de motos com gasolina, marcaram o dia, printaram pessoas de dentro do grupo
enviaram para a Polícia Federal, para o Ministério Público, o IBAMA tomou ciência, entrou em contato com o Ricardo Salles, 3 dias antes, naquele incêndio que escureceu São Paulo às 3 da tarde, né? E nada foi feito, foi igual a Pfizer agora, né? Então o Ricardo Salles não fez nada. Um dia antes do incêndio disseram, ei, amanhã. Eles disseram que vão tacar fogo na Amazônia inteira amanhã. Ricardo Salles não fez nada. Mandaram para o Bolsonaro, também não fez nada, né? Em seguida, aquela cena que me faltam palavras também para dizer, de centenas de hectares em chamas, né? Então, assim, essas iniciativas, elas são alguma forma do governo não ser, digamos assim, de cara bloqueado internacionalmente. Ele tem que ter o que dizer naquele discurso de 1 minuto, 2 minutos que ele faz na TV, né? Vez em quando. Criamos tal coisa para fazer tal coisa, estamos comprometidos, mandamos tantos militares, para dizer alguma coisa, porque ele tem que dizer alguma coisa. Mas ele atua ativamente em prol daqueles que destroem, né? Sempre. O governo tem feito isso. Eu queria te perguntar uma seguinte questão, que é muito utilizado pelo governo. Nós temos aí, salvo engano, o Fundo da Amazônia, que recebe recursos, né, de outros países, inclusive Noruega, Alemanha. E esses recursos, eu não sei se já foram desbloqueados, mas ficaram bloqueados durante aí um bom período. Se eu não me engano, pelo que eu havia visto, inclusive por uma briga. E aí o Bolsonaro, esses países querem opinar, nós temos aqui a nossa soberania nacional, arrotando uma moralidade que não existe. Eu queria te perguntar a seguinte questão. Esses países, né, que mandam dinheiro aqui para o Brasil, ou essas empresas, enfim, esse recurso que chega nesse fundo, ele deve ser aplicado de que maneira? Qual é o objetivo desse recurso? Como é que ele é utilizado? Se você souber e puder aqui explanar para a gente, que eu fico um pouco curioso. É aquela coisa, né? Tem aquela história que o cara que paga o churrasco, às vezes escolhe a música, né? Assim, se esse dinheiro está chegando e está sendo utilizado, naturalmente alguém pode opinar, seria importante preservar, às vezes até o óbvio, né? Às vezes até pedir o óbvio. Perfeito, Chiquinho. Então, eu vou contar uma rápida história aqui de Fortaleza. Vou falar de um animal, para fazer uma metáfora, para falar de tudo que você perguntou. Aqui em Fortaleza nós temos um visitante que passa alguns meses aqui, que é um animal incrível, é o animal mais rápido do planeta Terra, tá? Ele chega a voar a 380 km por hora, que é o falcão peregrino. Ele mora, Chiquinho, no norte do Canadá. Olha só, no norte do Canadá, é onde ele mora, se reproduz, coloca os seus ovos, se alimenta. Só que quando bate o inverno lá, ele não aguenta. Então ele migra para cá, inclusive para Fortaleza, inclusive para Sabiaguaba, e a gente vê esse animal incrível aqui. Eles chegam aqui só o osso, imagina depois de voar do norte do Canadá para cá, e vão desesperados se alimentar, buscar aconchego, caçar, para ficar aqui enquanto está no inverno e depois retornar, certo? A gente começa a perceber aqui em Fortaleza, Chiquinho, as presas do falcão peregrino abatidas e mortas nas ruas sem terem sido comidas por ele. Porque ele mata esses animais no ar, na sua caça, cai no chão e ele vai tentar comer e passa o carro, passa o ônibus, porque a área antes era uma floresta, era uma duna, era uma lagoa e agora não está mais. E esse animal vai morrer aqui, de fome. E ele não vai voltar para o Canadá. Esse animal ele é um predador de topo no norte do Canadá, que vai se alimentar de outros animais no verão lá. Isso vai impactar um ecossistema inteiro no norte do Canadá. Então você repare, Chiquinho, que esses limites políticos, né, Brasil, é Canadá, é Estados Unidos, é isso, é aquilo, não existem para os biomas, para a natureza. Isso é meramente humano, né? E isso é consciência, isso é até óbvio do ponto de vista científico, né? São escolhas humanas, dizer que aqui acaba um lugar e começa outro, isso não existe para a natureza. Então, considerando isso, considerando que o clima é um só, que a Amazônia garante que a Austrália não seja um deserto completo, que a Amazônia garante que São Paulo não seja um deserto completo, que a Amazônia garante muita coisa para vários ecossistemas, né? E isso não só a Amazônia, o mundo inteiro é assim, é uma coisa só. Não existe limite, daqui para cá vale essa lei. Não, a natureza é uma só, os animais migram, o clima é um só, o oceano é um só. Então, o que acontece? Considerando isso,
você junta cúpulas do clima, do oceano, da natureza, para debater a situação do planeta. Não é do país A, B ou C, é do planeta inteiro. E nessas cúpulas, né, Rio+20, a Conferência de Estocolmo, o Encontro de Paris e por aí vai, vão discutir isso. E todos os países soberanos sobre si mesmos vão para esses encontros, soberanos, porque quiseram ir, e vão lá assinar acordos. Não são acordos de governo, são acordos de Estado. Então, quando um presidente assina um acordo de Paris, por exemplo, se comprometendo com algo para os próximos 10, 20, 30 anos, é o Estado brasileiro soberano sobre si mesmo e fez um acordo internacional de cumprir uma meta. A Amazônia presta serviço para o planeta inteiro, todo, não é para o Brasil. Até porque ela está 60% no Brasil, 40% em outros vários países, né? Então, o Brasil soberano se compromete com a meta internacional. Todos os países que assinaram. E aí vem se dedicando para não desmatar, desmatamento zero, não vamos destruir, vamos cumprir um pacto. Isso é até para ver a seriedade de um país. Como é que você faz acordo com alguém e a pessoa, não, eu não quero mais cumprir porque eu sou soberano e eu faço o que eu quero. Isso não existe. Então eu faço um acordo com você que amanhã eu vou lhe devolver um dinheiro que eu peguei emprestado. Aí no outro dia você diz, cadê o dinheiro que você disse que ia me devolver? Eu digo, não quero dar mais não, e eu sou soberano. Quem é você para me cobrar o dinheiro? Né? Então não existe, é loucura esse discurso de apelar para a soberania para dizer que o Brasil não precisa preservar e nem cumprir um acordo internacional que fez. Né? O Fundo Amazônia que você coloca, Chiquinho, ele já acumula 3,4 bilhões de reais para gerir a Amazônia. Né? Bilhões. E ele é para preservar. Ele é para estimular a mineração? Não. Ele é para estimular o desmatamento, para traficar madeira? Não. Ele é para estimular grandes empreendimentos hoteleiros na região da Amazônia? Não. É uma verba para preservar. É por isso que ela existe. É um pacto internacional. Né? Recebe dinheiro de vários, por exemplo, da Noruega, é o maior financiador, se eu não me engano. Então, quando o Brasil só decola o desmatamento, só flexibiliza a legislação, só aumenta as queimadas, e a Noruega lá doando dinheiro para preservar, eu não ia mais doar. Né? Tô dando aqui bilhões para um país que só está destruindo a nossa natureza. Né? Então, assim, esse debate de soberania, ele não cabe aqui, ele está sendo, como muitas outras coisas, né, subvertido numa argumentação meio amalucada, meio fajuta, meio desonesta, para dizer que a gente pode destruir. A Amazônia é minha e eu destruo como eu quiser. Não. É igual aquele proprietário que comprou um terreno, tem uma grande área protegida e diz, eu vou acabar com esse manguezal, porque o terreno é meu. Né? E não é assim. Ele tem acordos, ele tem uma Constituição, tem algo superior, como o acordo internacional, que, com a sua soberania reconhecida, o Brasil foi lá e assinou. E agora quer descumprir. Então, assim, é fajuta essa argumentação que eles estão usando. A Amazônia é nossa, né? E o acordo também é nosso, e o compromisso também é nosso de preservar. Rapaz, mais perfeito e exemplificativo do que isso não tem não. Até eu confesso que uma certa, da minha parte, dúvida que eu estava aqui, você esclareceu perfeitamente, caminhando desse exemplo até essa questão, porque o clima é um só, o oceano é um só, um depende do outro, né? Perfeito, Gabriel. Com certeza. Te agradecer pelo esse teu exemplo. Eu que agradeço, imagino. Eu queria te perguntar uma outra questão. Existe uma mudança de comportamento na sociedade na defesa da importância do meio ambiente. Inclusive, você citou no início também, a sua eleição ela vem muito disso. Porque a sua pauta foi aquela. Tudo bem que você colocou outras questões, eu tenho certeza. Eu não acompanhei, mas eu tenho certeza. Mas a sua pauta central foi essa questão de meio ambiente, a proteção, fauna, tudo, com propostas já, inclusive. Houve uma mudança de comportamento na sociedade e entender que eu preciso ter um representante que fale por mim sobre esse assunto lá. Acredito que você também faz essa avaliação. Existe essa mudança de comportamento na sociedade e tenho visto também no mundo, não no Brasil, mas no mundo como um todo, uma mudança de comportamento das empresas, né? As empresas globais têm, digamos... E aí eu não vou entrar aqui no mérito se elas estão fazendo ou não estão, porque aí eu também estaria aqui sendo omisso e mentiroso, que eu não me aprofundei de nenhuma
não, essa Sim. empresa aqui está cumprindo, mas elas, vou dar um exemplo da JBS, que eu não sei se ela faz, não é esse o mérito, é a ideia que eu estou querendo plantar. Olha, agora a gente está preservando, inclusive, todos os nossos fornecedores, a gente olha quem é poluidor e quem não é, quem tem processo ambiental e quem não é, eu não vou mais comercializar com um tal país que destrói meu ambiente. Esse comportamento, inclusive, de países e de algumas empresas, né, para que haja uma mudança comportamental no mundo, porque, como você citou nesse brilhante exemplo, todo mundo precisa do meio ambiente. E aí, como você falou, não é romantismo ambiental. A economia está dentro dessa questão. Uma economia sustentável que possa se utilizar dos recursos naturais, mas que não possa extrapolá-los. Ou seja, porque como você falou, nem todos têm essa questão de infinidade, né? Alguns se acabarão. A gente está vendo isso com animais, né? Que estão entrando ou já entraram em extinção. Feito esse aparato, esse apanhado, eu te pergunto o seguinte: você acha que há, por parte dessas empresas e países, uma mudança ou há uma questão marqueteira, comercial? Eu vou dizer que protege, eu vou dizer que não tem um trabalho escravo na minha fazenda. Você acha que isso existe, é agregado por parte da sociedade que consome, né, essa matéria-prima, os produtos? Como é que você enxerga esse movimento? Então, excelente pergunta, Chiquinho. Eu acho assim, estou falando aqui da minha perspectiva. Né? Sim. Pronto. Da minha perspectiva, eu acho inegável que, de fato, a gente está observando uma mudança de comportamento da sociedade como um todo, né? Falando de forma geral. Eu acho que isso é inegável, eu acho que isso é perceptível, né? E eu conversando com pessoas mais velhas que eu, que já acompanham isso há muitas décadas, antes de eu nascer, elas me falam a mesma coisa, não, mudou muito, né? E quando a gente vai pensar, Chiquinho, assim, a primeira cidade ela foi construída há cerca de 5.000 anos, na Mesopotâmia, né? A agricultura a gente desenvolveu há 11.000 anos. Isso é muito recente, né? A gente faz parte de uma espécie, eu e você, como tantas outras, né? A nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, existe há cerca de 150.000 anos, mas a vida existe há quase 4 bilhões de anos, o planeta há 4 bilhões e meio. O que eu quero dizer? Que a gente está aqui no último piscar de dedos, né? E isso é literalmente, se você pega da origem do universo até hoje e considera isso com a regra de 3, um ano, o ser humano está no último segundo do último dia, do último mês desse ano. Foi quando a gente surgiu, né? Então, nós somos muito novos e experimentais. E quando a gente fala de cidades, né, que é o que onde nos organizamos hoje, aqui no Brasil, para citar, mais ou menos 85% da população vive em cidades, né, no Brasil hoje. E as cidades ocupam menos de 1% do território nacional. É cerca de 0,6%, né? E todos os recursos que nós consumimos de matéria e energia vêm de fora da cidade, né? E os nossos resíduos, sejam gasosos, líquidos ou sólidos, vão para fora da cidade. E a gente não vê nada disso. A gente liga ali a tomada, liga o interruptor, bebe a água, liga a TV, mas a gente não está pensando de onde está vindo esse metabolismo e para onde está indo esses resíduos. A gente não vê nada. E a situação é severa, é o que você colocou. Só que na Caatinga, no Nordeste, 146 espécies ameaçadas de extinção, né? Impactos graves da nossa forma de energia. É só ir lá no PECEM. Eu trabalhei 1 ano fiscalizando os impactos industriais no PECEM. Tenho nem palavras para falar do que eu via lá. Muito grave mesmo, né? Mas, de contrapartida, né, um movimento recente que se inicia ali em Woodstock, anos 70, 80, as pessoas começam a perceber que precisam se preocupar com a natureza aí, há 30, 40 anos. Né? É muito recente isso. Até aí, anos 60, ninguém se preocupava com a natureza. Ninguém. Quem se preocupava eram os povos originários, os povos indígenas, que sabem que se impactar um rio hoje, amanhã não tem pesca. Né? A gente que vive em cidade pode matar o rio de ponta a ponta, como o Rio Doce. Matar, acabou. Não vai faltar peixe no meu prato no dia seguinte. O peixe vem de outro rio, vem de outro país, vem de outro continente, né? Até que acaba tudo. Né? Então a gente não vê esse impacto.
Então, além das comunidades tradicionais, ninguém estava falando disso. Aí vem aquele movimento hippie, né? Que por uma ideologia já levantavam isso, mas ainda não estavam alinhados com a ciência. Eles apenas diziam, olha, as bombas nucleares vão acabar com o mundo, a guerra vai acabar com o mundo, a nossa natureza. E depois vem os cientistas e dizem, não é que esses hippies estavam certos? Não é que está tudo se acabando mesmo? E aí, Chiquinho, o Lenine, ele resume tudo isso muito rápido numa música. O nome da música é Fogo. E ele diz o seguinte: éramos uns poetas loucos, místicos, éramos tudo que não era são. Agora são contados estatísticos os cientistas que nos dão razão. De que valeu em suma a soma, a lógica do máximo consumo de hoje em dia e da bárbara marcha tecnológica e da fé cega na tecnologia. Né? Então ele resume isso, esse é o movimento que ocorreu. Então esse movimento ele segue em curso. O maior exemplo que nós temos hoje é a Greta Thunberg, acredito que você tenha ouvido falar dela. Começou fazendo greve sozinha, por meses, toda sexta-feira faltava aula com 16 anos, com cartaz ali no parlamento sueco. Colocou 6 milhões de pessoas na rua na última marcha, antes da pandemia, claro. Né? Então, assim, as novas gerações já não acham normal um trator derrubando uma floresta. Isso, na geração do meu pai, que tem 70 e alguns anos, isso era normal. Era a famosa limpar um terreno. Hoje ainda tem gente que fala isso. Eu limpei um terreno. O que é limpar um terreno? É desmatar, é capinar, é remover toda a fauna e flora, botar cimento, você limpou o terreno. Né? Então, hoje a minha geração não acha isso normal. Se eu mostro para qualquer pessoa uma floresta pegando fogo, todo mundo fica triste. Se eu mostro um trator derrubando uma floresta na nossa cidade, todo mundo se revolta. Se eu mostro uma pá mecânica retirando areia de uma duna preservada de 5 mil anos e jogando numa lagoa para aterrar, todo mundo se revolta. Isso é o espírito do tempo. A gente não acha isso normal. Então, eu acho inegável que modificou. Eu não diria que o necessário, eu diria que a gente tem um longo caminho pela frente e não temos tempo. Né? Então, a gente precisa agir rápido. É um cenário de emergência, como eu venho falando. A legislação caminhou muito da Constituição para cá. Nós temos uma ótima legislação ambiental. Não é à toa que estão tentando desmontá-la de cima para baixo no governo federal. Né? E quanto às empresas, Chiquinho, eu diria que o povo abriu o olho. Né? O mercado internacional tem cada vez mais prestado atenção nisso. Às vezes por simples questão de concorrência e não por sensibilidade ambiental. Então, muitas empresas fazem o chamado maquiagem verde, que é pintar a parede verde, botar ali uma placa solar e dizer que é sustentável, mas muitas outras buscam de fato. Né? Muitas empresas hoje levam a sério e estão procurando entrar numa agenda ambiental. Né? Eu não conheço o exemplo que você citou, não sei se é um caso ou outro, espero que seja uma preocupação séria, pode ser que seja, realmente eu não conheço. Mas existe isso, aquelas que correm atrás da sustentabilidade porque acreditam, aqueles que correm atrás porque tem pressão do mercado e aqueles que pintam de verde para melhor passar. E o mercado internacional, para fechar, Chiquinho, a gente vê vários países fechando o mercado para o Brasil por conta dos escândalos ambientais que a gente vê. Não é por sensibilidade ambiental, é simplesmente porque o país de lá, seja qual for, por exemplo, que compra couro do Brasil. Eles têm uma legislação muito severa, porque a população amadurecida com crítica ambiental exige que o seu país tenha uma legislação severa. Essa legislação aumenta os custos do produto interno, por exemplo, do couro, e aí eles vão procurar um paraíso que não se preocupa com a legislação, que é o Brasil, que vai vender couro a preço de banana, porque o couro vem do boi da Amazônia e destrói tudo e não paga nada por isso e chega lá 1/3 do preço do couro brasileiro. Aí o mercado interno do país vai dizer, não, peraí, por que eu tenho que seguir toda essa legislação e vocês compram de um país que não preserva nada, pelo 1/3 do nosso preço, a gente exige que você não compre mais do Brasil, porque senão a gente também não vende, vão fazer greve e por aí vai. Então o próprio país pressiona o próprio governo para não fazer acordo com um país irresponsável e desonesto do ponto de vista ambiental, que infelizmente, com muita vergonha eu falo isso, é o caso hoje do Brasil. Eu acho que você, né, sai dessa bolha científica da academia, a forma como você fala, e esses exemplos, isso ajuda muito. Talvez muitas pessoas
tem um preconceito ali, esse negócio de meio ambiente, não dá em nada, isso aí é besteira, é coisa da esquerda, é coisa não sei de quê, porque não compreende tudo isso que você falou. Está ligado diretamente à vida de cada pessoa. O problema é o que você disse. A curto prazo, amanhã, daqui a um ano, não, eu não vou enxergar. Talvez até eu não enxergue, mas a minha filha, os meus netos, os bisnetos. Então é um movimento constante. Queria parabenizar você novamente. Obrigado, por muito essa obrigado. forma como você apresenta. Eu acho que tem faltado muito isso. Se a sociedade soubesse da forma como você apresenta esses impactos, talvez nós tivéssemos nós, de forma geral, tivéssemos uma consciência maior. Eu queria mudar um pouco aqui de assunto, estamos chegando aqui no final, não vou esticar muito a baladeira, para a gente entrar num outro ponto importante. A gente está vivendo a maior crise sanitária da história do planeta Terra. Nós temos aí uma pandemia sem precedentes, que morrem milhares, estamos chegando a 500 mil de vidas, 500 mil brasileiros que morreram e poderiam ter sido evitados. Os números estão aí, tanto no mundo, né, as academias de fora, quanto as universidades brasileiras têm demonstrado claramente que se nós tivéssemos aplicado nada difícil, né, nenhuma fórmula matemática é impossível, não. Isolamento social rígido, vacinação e o básico do básico, garantir a subsistência da população como um auxílio emergencial justo, prudente, correto, que não quebrará o Brasil, como alega Bolsonaro e Paulo Guedes, nós poderíamos ter evitado. Porque nós temos tido, Gabriel, também, infelizmente, parte da sociedade já banalizou, né? Morreu fulano, morreu Beltrano. Só percebe o tamanho da gravidade quando morrem pessoas conhecidas, né? Morre o Paulo Gustavo, aí as pessoas voltam a lembrar do problema que é a pandemia. Mas todos os dias morrem milhares de Paulo Gustavos, que talvez para a sociedade não seja, mas para a família dele ele é importante, como o Paulo Gustavo, cumpre um papel importante. Por que eu estou querendo falar isso? Nós tivemos aí, claramente, a recusa por parte do governo federal, através de 53 e-mails, através de 11 ofícios, através de um debate da própria Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac. Foi cancelado o contrato quando lá atrás Bolsonaro disse que não vou comprar a vacina chinesa do João Dória. Amanhã eu vou cancelar. A caneta é minha. Ou seja, quando o governo fala em politizar a pandemia, é que a esquerda está politizando a pandemia. Na verdade, ele já politizou, usando em seu favor, inclusive. E aí eu queria que você falasse um pouco, né? Você que participa da frente parlamentar de Covid, né? Na Câmara Municipal, como é que você enxerga esse movimento negacionista, anti-ciência, que está nos custando quase 500 mil de brasileiros, né? 500 mil pessoas que, infelizmente, morreram porque não foi comprado vacina, preferiu-se comprar e fabricar cloroquina. Chiquinho, isso aqui eu acho que é a maior marca desse governo. Você me perguntou da Amazônia, eu disse que faltavam palavras. Você me perguntou da gestão ambiental geral federal, disse que faltavam palavras, e agora você me pergunta da gestão da pandemia, né? Assim, mais uma vez, é difícil organizar. Eu até vendo o depoimento da Luana Araújo, né, quando mostraram para ela as falas do presidente, perguntaram o que ela achava, né? Assim, ela travou, assim, né? É difícil demais, difícil. A gente está falando de uma pandemia, a gente está falando de um vírus, uma molécula de RNA com um invólucro de gordura que, se entrar em você, tem aí 20% de chance de lhe enviar para um hospital, né? E 1%, menos de 1% de chance de tirar a sua vida, né? Você tem uma recomendação básica, simples, que você colocou: higiene das mãos, usar máscara, sair de casa o mínimo possível, não aglomerar. Pronto. É fazer isso com o maior rigor necessário do momento para achatar a curva e aguardar as vacinas. Isso que eu estou falando aqui, depois de um ano de pandemia, foi o que eu falei
no meu Instagram, quem quiser pode procurar, antes da pandemia chegar aqui. A pandemia na China, e eu gravei um vídeo, pessoal. É isso, e falei o que eu acabei de me falar. E não mudou nada. É isso, e continua sendo. E o presidente, que é e sempre foi um negacionista, e esse termo ele hoje está muito popular, mas às vezes as pessoas não pensam o que é esse termo. Ele é um termo antigo, foi criado principalmente para falar sobre mudanças climáticas, né, os negacionistas das mudanças climáticas, coisa que o presidente também é, né? Ele sempre negou a ciência, sempre negou a razão, sempre negou a lógica. Ele é um antiluminista, ele nega que a gente pode interpretar a realidade objetivamente, tirar conclusões com base em estudos de pessoas notáveis e criar padrões e prever o futuro com esses padrões. É o básico da ciência, é um método científico. E ele nega. Só que tivemos o infortúnio, a infelicidade de, no momento em que temos um grande negacionista no poder, cair no nosso colo a maior crise sanitária do século, ou até mais do que isso, e diz o seguinte: se você negar, as pessoas vão morrer. Se você negar a ciência, nesse período em que tem essa molécula de RNA rodando no ar, em todo o país e no mundo, as pessoas vão morrer. E aí o presidente disse, eu vou negar. Foi isso que ele fez. Negou o distanciamento, negou o uso de máscara, negou o lockdown, que é óbvio a sua eficácia, eficiência e efetividade, né? Negou as vacinas, chamava de vacina, chamava de vírus chinês e ainda chama, vacina do Dória. É chocante. Ontem de manhã, disse que 50% das mortes do Covid não foram por Covid. Não, e disse que o TCU falou isso, e o TCU no mesmo dia teve que dizer, eu nunca falei isso. Era um texto de fake news que o Bolsonaro recebe no WhatsApp e sai replicando o nosso presidente do Brasil. Eu não tenho o que falar. Gente, todos os relatórios do TCU e todos os relatórios científicos que já existiram no Brasil falam a mesma coisa. Nós já passamos de 500 mil de mortes, e muito. A gente estava em 500 mil de mortes quando os dados apontavam 410 mil. A gente tem uma subestimação gigantesca de óbitos por Covid. É muito mais do que isso. É muito mais de 500 mil. Então, se for para corrigir, essa correção vai ser feita com o passar dos meses, é muito mais do que a gente está contando. Porque quando você bota os quase 500 mil que tem nos dados do consórcio das empresas, porque nem isso o Ministério da Saúde conta para a gente, né? É o consórcio, não dá conta da quantidade de óbitos acima da média por problemas de saúde nos hospitais. Então a gente tem dezenas de milhares de óbitos a mais da média geral do país, sem explicação. E são todos por síndrome respiratória aguda grave. É óbvio que é Covid. Não tem como você ter 40 mil óbitos a mais em um local, todos por síndrome aguda respiratória, no momento de uma pandemia respiratória, e dizer, não sei de onde que veio esses óbitos. Né? Então a gente já passou de 500 mil. Então, assim, a gente precisa, urgente, que a CPI apure a responsabilidade. A dúvida não é se são culpados ou não. Né? A gente tem uma dúvida sobre o dolo. Né? Por quê? Tem duas hipóteses. Uma é que o Bolsonaro e sua equipe e seu gabinete paralelo, né, ou gabinete das sombras, né, como o Zanotto chamou, Shadow Cabinet, né, se eles agiram com negligência, por considerarem só uma gripezinha, ou, e o que eu defendo que é o mais provável, pelo que tudo indica, tinham a intenção de contaminar o maior número possível de pessoas com a gestão amalucada do que eles chamam de imunidade de rebanho. Isso foi dito por vários desse gabinete das sombras, né? Contaminar o máximo para ter a imunidade de rebanho. É completa, eu não vou falar loucura, em respeito a esse termo, né? Neurodiverso. Agora, é completamente criminoso tudo isso. Eu acho que houve intenção de contaminar o maior número de brasileiros, de negar a vacina. Isso é muito grave, eu espero que seja apurado, que o relatório seja entregue e que todo mundo tenha a responsabilidade feita, né? E assim, imunidade de rebanho, para fechar esse ponto, não serve nem para rebanho, né? É legal a gente trazer esse tema. A palavra vacina, Chiquinho, pouca gente sabe, a palavra vacina vem de vaca, de rebanho, né? Porque foi desenvolvida em vacas para vacinar o gado, né?
Então, olha que loucura, nem por rebanho a imunidade de rebanho serve. E ele quer aplicar nos brasileiros. Então, assim, aquela primeira onda que a gente teve só aqui no Ceará, para eu citar, né? O vírus chegou em cerca de 7% dos cearenses e deu aquela primeira onda inteira. Imagina se chegasse em 100%. Que loucura que esse pessoal está propondo. Então, assim, eles levaram à morte centenas de milhares de pessoas, não tem outra forma de falar isso. Continuam levando, continuam diminuindo, continuam não usando máscara, aglomerando a essa altura do campeonato, continua dizendo que morreu metade do que estão dizendo que morreu. Então, assim, tem que ser responsabilizados. Na minha leitura até agora, claro, eu vou deixar para quem está na ponta, mas na minha leitura até agora, eles agiram com a intenção de contaminar as pessoas, né? Então, é grave, é muito grave. E fecho falando, tivemos várias pandemias ao longo da história, né? Em 1900 e alguma coisa, 1902, eu acho, a gente teve a gripe espanhola, né? Matou 50 milhões de pessoas, matou o presidente do Brasil, né? Matou muita gente. Nessa época, o que erradicou a gripe espanhola foi o distanciamento social. Não existia a vacina, não existia nada. Foi o distanciamento social, né? Tivemos, acho que 1/3 das pessoas de São Paulo acamadas, né? E a gestão daqueles que saíam na rua e se contaminavam era exclusivamente amontoar os corpos nas esquinas e carbonizar. Isso é o que acontece se você não tiver vacina e se você não tiver as medidas, né? Então, assim, se deixasse o Bolsonaro responsável pela gestão da pandemia, se tirasse o que os estados e municípios estão fazendo, e nesse ponto, Chiquinho, eu bato palmas para o governo estadual do Ceará, eu bato palmas para a gestão do município de Fortaleza, o prefeito Sarto, o governador Camilo Santana, os 2 secretários da saúde, por estarem, assim como tantos outros, enfrentando a pandemia da maneira correta, com todas as falhas. São falhas de gestão, de organização, não são falhas de negacionismo, não são falhas de querer que as pessoas morram, como é o governo federal. Então, parabenizo o Estado e o município na gestão da pandemia e responsabilizo o governo federal, porque se deixasse, e eu falo isso para os colegas vereadores que apoiam o governo, se deixasse na mão de vocês, é o que eu falo para eles, a gente ia estar vendo aqui a gripe espanhola. O trabalho do prefeito seria empilhar os corpos nas esquinas. Eu falo isso com muita dor, porque perdi amigo próximo, perdi parentes, perdi pessoas muito queridas. E é inadmissível a gente ver pessoas que já deveriam ter sido vacinadas, se não houvessem 53 negligências, né, de meios, estarem morrendo agora na nossa frente. Como perdi agora um amigo de muito tempo, ambientalista, biólogo, Gabriel Chagas, uma pessoa que eu gosto muito, que dividi a graduação com ele, um jovem também da minha idade, morreu agora, já deveria ter sido vacinado, né? E deixou um buraco enorme aqui em Fortaleza, porque ele cuidava das tartarugas da nossa costa inteira e é mais uma vítima desse governo federal. Eu parabenizo a grandeza sua, como você aborda essas questões, com muita responsabilidade e maturidade. Foi o que a gente conversou no início. Uma oposição com independência, prepositiva, que reconhece. E foi o que você fez ao longo da live. Reconheceu, criticou. Eu acho que é isso que falta na nossa democracia, né? Ou é oposição por oposição, ou é situação por situação. Parabenizo você, porque eu acho que é isso que é importante e faz clarear um pouco mais, talvez, a mente das pessoas para elas enxergarem a importância da política, né? De forma geral. Que a política ela vem sendo criminalizada por pessoas como o Bolsonaro. Ele me engana, veio aqui, disse que ia fazer isso e não fez. Então, acho que a forma como você aborda, isso colabora muito. Eu queria entrar no último ponto para a gente encerrar. A gente está vivendo a pandemia, estamos vivendo tudo isso, e isso é inegável. Mas nós estamos aí perto de 2022, onde ocorrerá um processo eleitoral, e aqui eu não quero analisar nomes, mas eu quero analisar a seguinte ideia. Infelizmente, dentro da política existe muito essa questão de ego, né? Cada um pensa no seu, cada um quer eleger o seu, eu quero ser eleito, eu não quero me unir com o Beltrano, não abro mão da cabeça da chapa. E nós temos visto, apesar dos pesares, o Bolsonaro, a CPI, como você falou, vai deixar isso muito mais claro, mas aparentemente há o dolo por parte da gestão na pandemia. Infelizmente, ainda todas as pesquisas mostram o Bolsonaro com 30% de aprovação.
Aí o pessoal diz assim, mas é 70 contra 30. Como se os outros 70 votassem no único candidato e os 30% votassem no Bolsonaro. É muito alto 30% de aprovação. É muito alto. E isso nos preocupa, porque ele chega numa posição confortável para a sua reeleição, enquanto há uma briga aí para ver quem é o candidato, para ver não sei o quê. E eu ouvi muito falar, e eu concordo, né, não sei qual é a sua avaliação sobre a frente ampla. Muito se fala nela, né? Vamos montar uma frente ampla, juntar a esquerda com o centro, com parte da direita, enfim. Como é que você enxerga, novamente, eu não quero que você cite o seu nome, quem é que você quer que seja eleito, como é que você enxerga esse movimento para 2022 para que o Bolsonaro novamente não seja reeleito? Por quê? Dentro desse cenário fragmentado, de várias candidaturas, vários nomes, essa divisão toda que existe, você sabe que com 30% ele chega ali no segundo turno folgado. E aí, meu irmão, a máquina pesa. Emenda, 3 bilhões de emenda que ele liberou agora, só para eleger o presidente da Câmara, o Arthur Lira, 3 bilhões de reais. Isso para eleger o presidente da Câmara. Imagina o que ele não vai usar para garantir a sua reeleição. Feito essa leitura, eu queria ouvir a sua opinião, como você enxerga esse movimento e qual movimento vai ser necessário para que a gente derrote Bolsonaro em 2022. Maravilha, Chiquinho. Excelentes colocações, explanação e perguntas, né? Vou dividir em 2 pontos. Primeiro, sobre a aprovação dele de 30%, em média, né? E segundo, sobre essa frente ampla para a perspectiva de 2022. Primeiro, sobre a aprovação. Eu resumo isso em uma única palavra. Como eu resumo a eleição dele, né? Comunicação. A comunicação do movimento bolsonarista, desse movimento de extrema-direita, que eu sempre recuso e levanto para não ser chamado de conservador, porque de conservador não tem nada no movimento do Bolsonaro. O Bolsonaro não é conservador. O Bolsonaro, ele é extremista, ele é radical, ele é reacionário, né? Eu conheço muitos conservadores, discordo em muita coisa, converso com vários na Câmara, não é a pegada do Bolsonaro. O Bolsonaro, um conservador, não é expulso do exército por tramar, botar uma bomba no pátio, né? Isso não é uma postura conservadora. A gente está falando da extrema-direita radical e reacionária. Então, eu queria só começar falando isso. Então, eles têm uma tática e uma estratégia de comunicação extremamente competente, que usa os algoritmos e as redes sociais com uma competência sem precedentes aqui no Brasil. Isso é coisa de fora, que aprenderam muito bem, temos os nomes, né? Steve Bannon, etc. Steve Bannon. Isso. E que usam com muita competência, né? Para fazer o mal. Com destaque para o WhatsApp, né? E todo mundo pensa, Instagram, Twitter, YouTube, olha os youtubers de extrema-direita. Não, é o WhatsApp. Ninguém rastreia nada no WhatsApp. Eu agora, como vereador, tenho um contato muito maior com pessoas de extrema-direita, porque estou nos grupos, né? Que tem todos os parlamentares. E é chocante, Chiquinho, é chocante a quantidade massiva de fake news. Não é coisa detalhe, não é que eu vou ler o texto e percebo uma distorção. Não, é escancarado, é surreal, é montagem quase feita no pente, né? É a cidade do Lula com a faixa na frente. Foi aqui que Lula nasceu, essa é a nossa maior vergonha. E aí eles colocam isso e divulgam assim, olha aí a própria cidade com vergonha do presidente, olha aí. Então, assim, isso é todo dia. Chegou a um ponto de ter que ter tido uma reclamação formal da Câmara para parar isso. Então, assim, no mundo amalucado, bolsonarista, de WhatsApp, eu entendo completamente ele ter 30%. Porque eu entrando na mente dessas pessoas, que a gente chama o tiozão do WhatsApp, né? Entrando na mente do tiozão do WhatsApp. Se eu estou todo dia recebendo aquilo de manhã, de tarde, de noite, e considero tudo aquilo verdade, o presidente Bolsonaro está salvando o país dos assassinos ditatoriais, comunistas, que querem acabar com tudo, porque é isso que chega o tempo inteiro. Saiu agora chocante, Chiquinho, da Unicef, eu não sei se você viu, pessoas falando que o texto da Unicef dizia que
era saudável expor crianças a material pornográfico. E presidentes de sindicatos, de médicos, concordando e divulgando. Essa do Bolsonaro, que ele falou que 50% dos óbitos de Covid eram mentira, parlamentares que dividem a casa comigo publicaram hoje na sua rede social e já tiraram do ar quando ficou escancarado que era mentira. Então, assim, é um mundo fantástico de Bolsonaro. As pessoas que acreditam nisso vão continuar defendendo o governo. Se eu fosse vítima, porque eu sempre falo, quem cria é criminoso. Quem cria fake news é criminoso. Quem recebe e acredita é vítima desses criminosos. Se eu fosse uma vítima, como são vários dos bolsonaristas, eu ia estar votando no Bolsonaro de novo, né? Por quê? A pandemia foi criada pelo comunismo chinês, né? Segundo essa teoria malucada, né? Foi criada num laboratório chinês, em diálogo ali de telefone com o prefeito, o governador comunista aqui de Ceará, né? O vírus vem, chegou aqui, aí tem um remédio super maravilhoso que cura todo mundo, 100% de eficácia, que o exército está fazendo e os comunistas estão impedindo. Essa é a teoria louca. É a teoria louca. Aí tem a vacina e tem chips dentro da vacina. Eu já vi, eu recebo no WhatsApp, em grupos formais de parlamentares. Tem chip na vacina que quando você é vacinado, você bota uma moeda e a moeda prega, porque tem um magnetismo, porque os comunistas estão lhe vigiando pela vacina. Gente, pelo amor de Deus. E essas pessoas estão no governo federal, decidindo o futuro da nação. Então, assim, fechando, cria-se uma grande atmosfera, toda a mídia é corrupta, toda a mídia é vendida. Todos os portais tradicionais de comunicação estão falando a mentira e são comprados. O que vale mesmo é o Twitter do Bolsonaro e o WhatsApp da minha família. É isso que vale, o grupo que eu estou do Bolsonaro. Pronto, o resto não vale. Isso são pilares do fascismo. Está publicado em livro, acho que é os 7 pilares do fascismo. O primeiro é dissolver a comunicação formal e centralizar nas figuras ditatoriais a comunicação única, né? Então, assim, os 30% se mantêm por isso, Chiquinho, pela comunicação extremamente competente em manter o fantástico mundo de Bolsonaro e de Olavo de Carvalho funcionando. Isso não é coisa pouca, isso é uma tecnologia fina de comunicação, tá? Agora, sobre a frente ampla e o ano que vem. Só coloquei essa questão da comunicação, porque eu acho que isso é um desafio para a gente. Isso é um desafio e a gente não pode fechar os olhos e dizer é um absurdo isso que eles fazem, vamos continuar aqui fazendo a mesma coisa que sempre fizemos. Não. Vamos perder. Vamos perder para o fantástico mundo bolsolavista, que nós não podemos fazer isso. A gente tem que enfrentar com a nossa diferença, que é a ética, o compromisso com a ciência, com a verdade, com a população. Né? Nós temos que enfrentar essas táticas, né, com muita inteligência. Então, vamos lá. Sobre o ano que vem, eu concordo, sem nenhuma dúvida, que o que nós precisamos, acima de tudo, é derrubar o bolsonarismo. Acima de tudo. Não tem nada pior do que isso do que o que a gente está vendo. Né? Eu espero não estar errado, porque agora a gente tem saudade do Temer, né? É muito louco isso, né? Tem até o momento, volta Temer, né? O Temer até comentou. Então, assim, eu acho que não tem como ter nada pior do que isso. Né? Espero, né? A não ser que seja mais disso. Aí fica pior. Então, assim, para mim a prioridade máxima é essa. Eu não vou entrar em detalhes, porque tem muita coisa se desenhando ainda, mas é derrubar o bolsonarismo para ontem. A gente está falando de um governo que quebrou todos os limites da antiética, quebrou todos os limites da desonestidade, quebrou todos os limites do bom senso público, levou centenas de milhares de pessoas à morte, está levando os nossos ecossistemas a ecocídios profundos, está quebrando o nosso país em todos os níveis que a gente pode pensar, não está salvando vidas e nem empregos, está acabando com o emprego, acabando com vida, acabando com a natureza, com tudo. E a gente precisa, acima de tudo, esse é meu norte, tirar o Bolsonaro e toda a política nefasta que ele representa do poder, no ano que vem. A partir daí, eu traço todos os raciocínios e reflexões e pensamentos. Mas acho que isso é prioridade máxima para todos os brasileiros e brasileiras que estão percebendo o que está ocorrendo. E se 30% não está percebendo, é responsabilidade dos 70% trabalhar para que percebam e para que a gente consiga garantir algum futuro para esse país. E não o afundamento que a gente sai cavando um buraco nesse fantástico mundo bolsolavista. Perfeito, Gabriel. Queria agradecer imensamente a tua participação, em nome da sua assessoria que falou comigo, que marcou,
que combinou a data. Depois eu já conversei com você pelo Instagram. Agradecer pela tua participação, a forma como você aborda os temas. Isso ajuda muito, né? Eu acho que essa questão do exemplo, da cronologia de dados, da citação de números, não é palavras ao vento, né? São coisas concretas e como você já apresenta, inclusive, aqui, algumas saídas importantes. Queria também agradecer a participação de todo mundo que participou aqui até agora. Pedir desculpas aqui, Gabriel, se eu me delonguei, se eu estiquei, porque imagina. o assunto aqui é muito bom, a gente quer tentar extrair o máximo possível de informações. Quem não acompanhou desde o início, a nossa live vai ficar salva aqui no meu perfil. Eu vou colocar também no meu canal no YouTube para que, caso você queira, Gabriel, compartilhe com outras pessoas. Eu queria passar para as tuas considerações finais, para que você possa fazê-las. Chiquinho, antes de tudo, eu queria te agradecer muito pelo convite. Adorei conversar contigo. A vontade é realmente continuar aqui, esticar essa live, né? Te agradeço muito, te parabenizo. Já olhei a página, estou seguindo agora também. Vi a sua dedicação em várias outras entrevistas com pessoas também super bacanas. Enfim, iniciativas como essa é o que eu falo, que é o enfrentamento necessário que a gente precisa fazer, né? Com diálogo, com informação, com democracia, com participação. E assim a gente vai construindo essa frente, né? E não basta, e aí eu acho isso importante, não basta para a gente resistir, né? Isso é fundamental, mas a gente tem que avançar, né? A gente não pode, é tão difícil, é tão pesado o que está ocorrendo, que a gente dar as mãos e resistir já é muita coisa, né? Mas a gente não pode ficar nessa resistência para sempre. A gente precisa avançar, né? A gente precisa caminhar para frente, eleger quadros, tirar essa despolítica que está aí e caminhar com inovação, com juventude, com propostas concretas, né? Propostas concretas para a sociedade, projetos, tem que ser propositivo, porque as pessoas precisam disso. Todos precisamos, e a gente precisa ir para o básico, né? A gente precisa debater saúde, segurança, educação, né? Tudo isso, mobilidade urbana, emprego, renda. E o debate ambiental, que é o que eu mais toco, pela minha trajetória e formação, ele deve envolver tudo isso. Debate ambiental não é debater preservação e conservação de uma área cercada. Não é isso, acabou. Essa restrição. O debate ambiental ele é amplo. Ele envolve tudo isso que eu falei, né? Ele envolve emprego, ele envolve renda, saúde, educação, segurança. Economia, né? Economia, muita, né? Dava para fazer uma live só sobre economia e meio ambiente, é muita coisa, muita coisa. Então, assim, é esse debate ambiental que a gente defende, que a gente propõe, que a gente tenta fomentar ao máximo, um debate transversal em todas as pautas, né? Tem uma frase que eu acho linda, que várias lideranças indígenas falam, que a luta pela mãe natureza é a mãe de todas as lutas, né? E ela deve abranger tudo isso, né? E não deve se restringir como, eu quero preservar isso aqui. Não, ela deve ser uma luta popular, né? O ambientalismo deve ser popular, deve ser participativo, deve estar junto com a classe trabalhadora, debatendo tudo isso, né? E modernizando a visão geral do campo progressista para isso também. Então eu queria encerrar com isso, né? Dizer que a gente está junto, queria saudar todo mundo que está assistindo, todo mundo que comentou, estava lendo os comentários, o pessoal aí também falando karateca mesmo, né? Eu sou professor de karatê, Chiquinho, ou era antes da pandemia, queria muito voltar. E os princípios do karatê é algo que eu levo também, né? Um deles é se manter sempre no caminho da razão, né? Que é uma coisa que a gente falou muito hoje, manter o intuito de esforço, esforçar-se para a formação do caráter, respeito acima de tudo, e algo que a gente precisa muito, conter o espírito de agressão, que é o que a gente vem vendo crescente nessa política, na base do ódio, da discriminação e do preconceito, né? Que usam isso contra a gente. Então, obrigado demais, viu, Chiquinho? Obrigado a todo mundo. Estou à disposição para outros eventos como esse, qualquer convite seu, conte com a gente. Fico muito feliz dessa conversa e é um prazer conhecer você, ainda que virtualmente. Estamos juntos demais. Ano que vem, a gente tira o Bolsonaro. Agradeço demais novamente. Forte abraço a todos e vamos à luta, meu irmão. Valeu. Vamos à luta. Valeu. Abração.